A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje no programa nós vamos meditar uma palavra forte, uma palavra poderosa, onde Jesus ressuscitou o sonho de uma mulher. Ela já era viúva, ela acabou perdendo o seu filho, mas Jesus não permitiu que ela permanecesse no sofrimento. Ele trouxe de volta a alegria. E assim Jesus vai fazer na sua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje no programa nós estamos aqui com a nossa irmã Adriele Silva e a sua mãe, Edileuza Silva. Nós vamos entrevistar elas e elas vão contar um pouco do acontecimento e do testemunho e vamos entrevistar como elas suportaram passar pelo momento difícil, porque a Adriele ela sofreu um grave acidente no tempo de epidemia. Foi muito difícil superar, mas elas conseguiram, através da fé e do poder de Deus. Quer saber mais? Não sai daí, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e abençoe os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos, compartilhando esse momento abençoado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Está no ar, plantando fé, colhe milagres. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o programa para a glória de Deus e nós estamos aqui com 2 milagres vivos do Senhor Jesus Cristo, a Adriele e a sua mãe, para contar um pouco daquilo que Deus fez sobre a vida delas. A Adriele, ela sofreu um grave acidente. Interessante que a tempestade, quando vem, ela não avisa. Ela fez muitos projetos de vida, ela fez muitos cálculos e ela planejou e sonhou, mas de repente foi paralisada pelo acidente. Mas Deus renovou as suas forças, curou, restaurou e restituiu e está restituindo tudo aquilo que foi perdido, porque Deus é Deus nas nossas vidas e foi na vida delas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe, Adriele, a paz do Senhor Jesus. Ai, Senhor, Ivan. Amém, irmã. É uma honra ter você aqui, sua mãe, a paz do Senhor Jesus, a irmã Edileuza. É uma honra ter você aqui conosco para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Veja só, vocês passaram por um acontecimento muito difícil. Vocês me contaram um pouco da história de vocês, eu acompanhei um pouco, e vocês me falaram de um acidente que a Adriele sofreu. Não foi isso, Adriele? Foi no dia 12 de junho, eu estava indo na sexta-feira à noite, em torno de umas 6 para 7, ajudar a minha tia porque ela tem uma lanchonete. Sim. Aí eu fui dormir lá, aí eu disse, mãe, eu vou dormir lá, porque como essas coisas acabam tarde da Sim. noite, então em 3 horas. Aí certo, quando foi no sábado, às 10 da manhã, eu retornando, mas o marido minha, no sábado, às 10 da Sim. manhã, eu retornando, a gente vinha pela pista de Riachão. De repente, quando a caçamba, né, passou na nossa frente. Aí, quando eu vi a moto começou... Ele tentou desviar, mas não conseguiu, né? Aí, a moto girou, aí bateu e eu... Quando fui ver, já estava caída no chão e ele sentado também caído. Que situação, hein? Ela fez muitos planos e projetos de vida e, de repente, ela sai da casa da sua tia, vai na direção da sua casa, da sua residência, e de repente ela vem com ele, e de repente na frente da sua moto, a moto que ela estava, cruzou uma caçamba, bateu na moto que ela estava. Então ela foi acidentada, não esperava, pela prudência que o homem fez, a imprudência que ele fez, ele bateu nela e ela caiu no chão, e você fraturou a perna no momento que você... No momento, na hora, quando eu tentei colocar assim, pra mim levantar, minha perna não conseguia. O osso chega a fazer isso. Gingia. Então, no caso, você não sentia dor, porque o sangue estava quente no momento, era isso? Não sentia dor nenhuma. Não sentia dor nenhuma. Interessante, irmãos, que quando ela recebeu a pancada, ela não sentia dor nenhuma. Foi impactada pelo trauma e a pressão psicológica, que o momento que ela queria era levantar daquela situação. Veja só essas fotos aí, para você ter uma base do que aconteceu. São muitas fotos, mas veja só essas.
Interessante, irmão. Você viu as fotos? Uma criança, um jovem com 15 anos de idade, numa situação como essa, numa cama de hospital, num tempo de epidemia, no início da epidemia, aquele momento que o povo estava apavorado, todo mundo estava pegando no tempo a epidemia, porque o povo estava despreparado e não estava se cuidando, e você passou por esse processo dentro do hospital. Foi isso, Adriele? Foi. Um processo muito difícil. Foi logo quando eu entrei dentro do hospital, eu fiquei muito preocupada já, porque eu usei catarro, eu acho o nome, um aparelho que coloca no nariz, e tanto que eu tava tão nervosa que quando tirava eu ficava tipo com falta de ar. Sim. Mas não era nada, era só apenas um nervosismo mesmo. A pressão psicológica. Era. Porque o hospital estava lotado. Estava lotado de gente. Quando eu entrei já na sala já tinha um senhor já que não poderia porque já estava com infecção hospitalar. Isso. Mas não estava do Covid. Já estava em isolamento ele? Não estava ainda com Covid, mas ainda já chega já, entendeu? Já com sintomas. Isso que assustava você com a perna quebrada, dentro do hospital. E como foi o início no hospital? Qual foi o trauma e os pensamentos que tentava tirar o foco de você querer ir adiante, querer se recuperar, os momentos tristes que você passou ali dentro? Não, quando eu cheguei no hospital, eu já pensava que era só uma perna quebrada, ia fazer uma cirurgia e ia retornar para casa. Mas quando eu vi que o doutor, ele chegou para mim assim, olha, você vai ter que ficar mais uns dias aqui no hospital. Aí eu já comecei a ficar assim, o coração meio... Eu sei como é que é. Assustado porque pensou que ia passar muito tempo e passou muitos dias, não foi isso? E quando fui ver esse tempo, ele disse mais uns dias, foi mais depois de 2 meses, quase. Quase 2 meses. Me diga uma coisa, quantas cirurgias você passou? Eu passei por 6 cirurgias. 6 cirurgias. Usou aquela, eu chamo, pessoal, de aquelas antenas que as pessoas usam nas pernas. Porque ali é um negócio muito difícil, incomoda muito, não é isso? Incomoda. Incomoda muito. E os momentos de pressão que você passava dentro do hospital para você não entrar em pânico, você vê as pessoas chegando doente, saindo, pessoas entrando acidentada e saindo acidentada, e as pessoas saindo para sua casa e você permanecendo ali naquela cama. Foi muito difícil mesmo, porque tanto na parte de pandemia, quanto você falou de ver o pessoal indo para casa, logo na minha sala já entrou pessoas com pandemia, mas eles me guardavam, entendeu? Eu fazia teste, chorava, porque doía aquele teste no nariz. Sim. E aí, quando eu pegava o resultado, pessoas na minha sala com Covid, nós ficávamos isoladas, as enfermeiras mal queriam entrar lá dentro. E aí, quando eu fazia o teste, dava negativo. Interessante que na sala que ela estava, irmãos, na sala que ela estava, as pessoas eram contaminadas pelo vírus do Covid. E ela participando da mesma sala, ela não pegava. Veja o livramento que Deus deu sobre a vida dela. Livrou da morte, do acidente, que ela passou por 6 cirurgias, passou quase 2 meses em cima de uma cama do hospital. Imagina o processo, as pressões psicológicas que ela passou, que a recuperação não foi fácil. Mas como o que te dava força para você suportar aqueles dias? Primeiramente Deus e segundo a minha mãe, porque ela passava assim coisas positivas, que a gente ia sair dali logo, porque era difícil. Eu via um amigo meu que passou 1 mês de convívio comigo ali dentro do hospital, saindo, eu disse, Deus, não vai chegar a minha vez nunca. Mãe, será que um dia nós ia sair daqui? Questionava. Eu sei como é que é. E você passou por aquele processo ali, e você via as pessoas indo embora e você permanecendo naquele lugar. Isso. E o que fazia com que você não entrasse em pânico? Você, como uma jovem adolescente, o que suportava você era o quê? Bom, eu acho, assim, dentro de mim que, assim como eu disse, Deus, mas tinha uma esperança lá no fundo, entendeu? A fé. Tinha uma esperança que um dia eu vou sair. E minha mãe, ela me ajudava muito, entendeu? Você sabia, você usava a sua fé e você sabia que Deus estava pelejando ao seu favor. Sim, porque lá no hospital ele me dava palavras, entendeu? Eu ia sair dali. Eu sei. Edileuza,
você viu a sua filha passando por esse processo. Como foi que você sentiu quando você recebeu essa notícia que a sua filha estava lá jogada na pista, com a perna quebrada? Como foi a sua reação, o susto que você teve? Eu estava trabalhando, eu tive aquele susto, fui diretamente para o hospital. Ligaram para você? Foi. Aí eu larguei lá, que eu trabalho na Biscopão, larguei lá, eu subi e saí correndo. Sim. Quando eu cheguei lá, ela já estava com a minha irmã Estava com a minha irmã e estava com meu cunhado. Sim. Só que a minha irmã chorava muito. Muito. Aí eu lembro quando ela entrou na sala, aí os médicos... Mas eu tava chorando, mas eu estava menos do que a minha irmã. Eu sei. Aí quando ela entrou na sala, eu vi Com fatura. uma fatura na bacia. bacia. Aí aquilo, quando eu vi, Erivan, aí eu deixei minha irmã que estava chorando de lado e fui dizer, Senhor, não deixa. Eu pedi ao Senhor, clamei, disse, Senhor, coloca que não dê nada, que não esteja nenhum faturamento na bacia, que minha filha não venha com sequela. E aí eu disse, eu não vou esperar não, notícia de um médico me falar, porque eu ouvi. Aí eu saí desesperada para frente do hospital. Aí eu disse ao meu esposo, Adriano, vá lá dentro que eu não vou receber a resposta não do médico, que eu já tinha ouvido. Sim. Aí fiquei lá chorando, desesperada. Aí meu esposo entrou. Quando ele retornou, ele disse não. Ela deu a resposta que ela não teve nada. Porque eu clamei ao Senhor com muita fé. Sim. Não teve nada na bacia. Foi. Mas ela tinha quebrado a perna. A perna. A fatura quase praticamente exposta. Foi. Não foi isso? E a recuperação dela, para você ver ela naquela situação de um hospital, como ela falou aqui que você sempre dava uma palavra amiga para ela. Quando você dava essa palavra amiga para ela, como estava o seu coração de ver a sua filha na cama do hospital? Meu coração eu estava muito triste. Meu coração estava abalado. E eu disse, Senhor, não está acontecendo isso não com a minha filha. E ela disse assim, mãe, eu quero ir embora. Mas quando você chegava na frente dela, tem que mostrar outra aparência. Aí Deus me fazia forte. Eu dava uma palavra a ela, Deus me fazia forte, que aquela força, só Deus que me dava aquela força, porque eu não sabia de onde tirava a força. Porque o que lhe sustentava era Deus. E a fé e a esperança. A fé em Cristo. Interessante, irmãos, que ela tem que mostrar para a filha dela que estava sendo forte, mas o seu coração estava sangrando, entristecido. Você quer saber mais? Já já nós estamos de volta. Vamos para o comercial. Não sai daí, irmãos. Você vai ver a história por completo, como o que ela passou e como ela suportou passar por esse momento na sua vida. Já já nós estamos de volta. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta. Nós estávamos conversando no outro bloco com a nossa irmã Edileuza e ela estava dizendo que como ela suportou passar pelaquela situação. O seu coração estava angustiado, o seu coração estava entristecido por ver a filha numa cama de hospital com a perna quebrada, vendo que estava passando por 6 cirurgias e quase 2 meses em cima de uma cama de hospital. E ela teve que se mostrar forte, usando a fé em Deus. Use a fé em Deus. Assim você vai suportar passar pelos momentos difíceis. Use a sua fé em Deus. Aí sim você vai ver o milagre acontecendo sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Porque nos momentos difíceis, a única coisa que você não pode perder é a fé. Naquele que pode transformar todas as coisas. E Ele vai transformar.
porque você vai usar a sua fé cada vez mais. Nós estávamos conversando com a nossa irmã Edileuza. Edileuza, você disse que ia dar uma palavra a ela lá no momento que ela estava passando pelaquela situação, viu a sua filha cercada de pessoas contaminadas pelo Covid-19, não era isso? E você tinha que ir até ela dar uma palavra de fé. E como você suportou, como a gente falou no outro bloco, e como você se ergueu nos outros dias para mostrar para ela que você estava o tempo todo e Deus estava o tempo todo trabalhando a favor dela. Orando, que a oração tem poder, e não perdi a esperança e a fé. Sabia que a qualquer momento Deus ia tirar ela daquele lugar. É a verdade. Interessante que sem fé é impossível agradar a Deus. Adriele, como foi os processos de cirurgia? Toda vez que o médico dizia que você tinha que passar por uma cirurgia, a pressão que você passava psicologicamente. Bom, na primeira minha cirurgia, depois de eu ter feito Sim. da fratura que eu quebrei o osso, foi normal, porque eu cheguei lá no hospital. Mas primeira. quando foi nessa, porque ela ficou uma pele morta e ficou preta. Sim. Aí quando fez a primeira cirurgia, ele falou que tinha tirado muito líquido, muito pus. Secreção. Porque tinha juntado. Sim. E ele disse que se eu não tivesse tirado aquilo dali, eu iria ficar sem a minha perna. Aí você tem que passar outra vez por outra cirurgia. Sim, porque eu tinha que desblindar mais, desblindar. Aí eu desblindei essa perna 3 vezes. Os médicos chegavam bem assim, olha, Adriele, daqui para meia-noite você vai ter que ir para a sala de cirurgia para a gente poder tirar um pedacinho daqui que não pode deixar para adiantar seu processo. Eu sei como é que é. Aí quando eu recebi aquilo dali, eu começava, mãe, mais outra cirurgia, mãe. Eu começava a chorar, mais outra, mãe. E agora, mãe? Eu não tinha, minha perna estava muito magra já. Toda vez que você ia passar por uma cirurgia, eu penso assim, que você poderia se agravar alguma coisa na sala de cirurgia, ficar com pressões psicológicas, ansiosa, que você pensaria que não voltaria para casa, era isso? Teve um pouquinho disso também, mas eu tinha muito mais medo do que nem você disse, acabou de dizer agora. E aí minha mãe pedia oração, aí quando voltava dava tudo certo. Quando voltava da sala de cirurgia, você viu que tudo voltava, ia voltando normalmente as coisas. Era. Interessante, pessoal, que ela passando por esse sofrimento, as igrejas daqui da cidade do Lagarto, entramos em oração. Como a irmã Edileuza falou, que o que fortaleceu ela foi os momentos de oração. A oração, ela tem poder. Então, nos momentos difíceis, quando a gente clama ao Senhor Jesus, Ele nos responde e nos traz alívio para a nossa alma. Ele edifica a nossa fé. Porque quando a gente entregamos na mão do Senhor Jesus as nossas preocupações e ansiedades, Ele tem cuidado de nós. Ele diz assim, lança sobre mim os vossos fardos, as vossas ansiedades, que eu vos aliviarei e eu tenho cuidado de vós. Porque Ele quer que a gente entregue as nossas preocupações na mão dEle. A Adriele, ela passou por um momento difícil na sua vida. Quase 2 meses no hospital. 6 cirurgias. Não foi 6 dias. Foi 6 cirurgias que ela passou. Foi mais de 50 dias no hospital. Vendo as pessoas entrando viva e muitas saindo dentro de um caixão. Foi no pique da epidemia, porque na sala que ela estava, muitas pessoas eram contaminadas por o vírus, mas ela não. O tempo todo, Deus guardava a sua serva, guardava a sua mãe, guardava a casa dela, porque Deus sabia a necessidade que elas estavam necessitando. Já pensou se que Deus o livre, ela tivesse pegado aí epidemia com as pernas quebradas, porque uma perna estava quebrada, o osso quebrou, e a outra, por causa da pancada, ela ficou morta, a carne ficou morta na lateral. Então, começaram a gerar secreções, pus dentro da carne. Então, ela teve que passar por um processo de drenagem, ela teve que passar por um processo delicado, um processo muito doloroso, irmãos. Muitas pessoas da idade dela não suportaria, porque se não tivesse usado, não suportaria, porque muitos não usam a fé, foca na situação.
Ela viu a situação sobre a vida dela, mas ela focou em Cristo, naquele que poderia a qualquer momento tirar ela daquele lugar. Como a irmã Edileuza falou, que tinha esperança, não foi isso, Edileuza? Que a qualquer momento Deus tiraria ela. E quando você soube a notícia que ela ia para casa? Aí eu fiquei muita alegria, agradeci a Deus, disse eu sou grato, fiquei muito feliz, muito feliz. Ela ficou numa felicidade que ela dizia, mãe, vamos logo para casa. Muito feliz. E a recuperação em casa? A recuperação aí era de menos porque Estava em casa, estava em casa, mas ainda foi um processo um pouco foi um doloroso. processo. Ela ficou cadeira de rodas, para ir ao banheiro, Sim, para tudo. sim, De cadeira e acamada na cama. Passou uma etapa também na cama. eu sei como é que é. E você, Adriele, quando você recebeu a notícia que você ia para casa? Foi assim, eu já esperava essa notícia, porque eu já tinha feito a plástica na perna. E aí, quando eu fiz a plástica, ela sempre dá alta na segunda. Sim. Aí eu disse, mãe, segunda-feira vai ter alta. Aí quando foi no domingo, eu disse, mãe, nós vamos embora amanhã, nós vamos embora amanhã. Eu já tava com aquele... Aí eu não criei, para não criar expectativa, sabe? Sim. Depois se frustrar. Mas eu já tinha dentro de mim. E aí quando foi, eu não consegui dormir na noite, né? Ansiedade para ir para casa. Aí quando chegou de manhã, ela olhou lá, tirou as fachaduras que estavam nas pernas e falou bem assim, você tá de alta. Aí, na noite anterior, eu já estava escutando muitos louvores, porque eu sempre escutava, entendeu? Você estava com o Pra me coração já... acalmar. Sim. Sempre ali no hospital, eu escutava louvores, para me acalmar, entendeu? Meu coração. E aí, quando foi na segunda de manhã, aí ela deu a notícia. Ah, eu saí de lá Voando de alegria. Sim. E aí eu peguei, chorei, mas quando chegou em casa, Quando saiu do hospital, foi chorando de alegria emocionada. Eu sei o que é isso. E você, quando recebeu a notícia que ela ia para casa, as pessoas que ficaram lá, você disseram o que para ela? Eu disse que a gente tem que ter fé, que tem um Deus que restaura, um Deus de milagre. E fui para casa e agradecer a Deus. Mesmo assim, você vendo a sua filha ali, você saía para falar um pouco de Deus para as pessoas que estavam naquele lugar. É verdade. Falava. Mostrar para eles uma segurança. Mesmo sofrendo por ver a filha naquela situação, você saía, como você tenho certeza que ela também ministraria alguma palavra, ministrou a palavra de Deus ali para algumas pessoas. Não se preocupe não, Deus está no controle, não é isso, Adriele? mas foi mais minha mãe do que eu. Eu sei como é que é. E Deus foi operando aos poucos, Deus ouviu a oração de vocês e hoje, pessoal, ela se encontra aqui. Ela passou um tempo de cadeira de roda, Deus transformou a vida dela e ela chegou hoje aqui no programa. Só não faltou chegar pulando de alegria por estar aqui, passando um pouco para você do que ela passou, como ela suportou, mostrando para você que está aí nos ouvindo e nos vendo, que tudo é possível ao que crê. Edileuza, ela foi uma mulher forte, ela segurou as lágrimas na frente da filha, ela sofreu um pouco, também como a filha sofreu, porque ela viu a filha naquela situação, tinha que mostrar para todo mundo que ela estava forte, principalmente para a filha que estava em cima de uma cama de hospital, uma jovem que passou por 6 cirurgias, ficou quase 60 dias em cima de uma cama e hoje está aqui, mostrando para todo mundo o milagre que Deus fez sobre a vida dela. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando a sua vida, Adriele, a vida de Edileuza. Amém. Que Deus continue usando vocês com poder e glória. Ela se congrega ali junto com a igreja do meu amigo, o pastor Adriano Silva e a sua esposa Valciliana Lima e nosso irmão Adri Jadiel. Um abraço para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês continuem nessa caminhada, crendo no Deus que realiza o impossível. E tudo é possível, Adriele, o que crê. É verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se uma pessoa que está do outro lado possa estar passando pela situação que você passou por ver sua filha nessa situação, o que é que você tinha para dizer para essa pessoa? Quem planta fé, colhe milagre. Tem que ter fé
e ter esperança que um Deus que Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, um Deus grande, maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de todos. Não sai daí. No outro bloco, nós vamos para o comercial e já já nós vamos voltar com a palavra de edificação e de restauração para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra ter vocês aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sai daí. Já já nós estamos de volta. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta. No bloco anterior, nós estávamos vendo um testemunho muito forte da nossa irmã Adriele Silva e um pouco do testemunho da sua mãe, Edileuza Silva, elas mostrando o que passou e a transformação que Jesus fizeram e fez na vida delas. Para a glória de Deus, que Deus continue abençoando a vida delas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar numa palavra poderosa agora, uma palavra que Jesus, ele ressuscitou o sonho de uma mulher que ela já era viúva, já acostumada a passar por um momento difícil, mas Jesus olhou para ela e quis e transformou o quadro da vida dela, como também está transformando o seu que está me vendo e me ouvindo agora, não importa a área, ele está operando ao seu favor. Você que tem Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chore. Ele olhou para ela, a mulher que estava desesperada chorando. Jesus olhou para ela, se moveu de íntima compaixão e disse: Não chore. Essa mulher, ela morava numa cidade chamada Naí, uma aldeia pequena, e ela passou por um processo muito difícil na sua vida. Para ela, imagino eu que ela tinha perdido tudo, porque antes do falecimento do seu filho, ela tinha perdido o seu esposo. E uma viúva naquele tempo, quando perde o seu filho, porque naquela época elas dependiam do trabalho masculino para sobreviver. Então ela tinha perdido o seu esposo, primeiramente. Imagina o procedimento e o processo difícil que ela passou. Ela perdeu o seu braço forte, ela perdeu os seus projetos, ela perdeu os seus sonhos, ela perdeu o seu esposo. Então ela estava passando por um processo muito difícil. Imagino eu que ela foi se recuperando aos poucos, e quando ela estava se recuperando, imagino eu que o quadro da sua vida, mais uma vez, começou a mudar. De que forma? O filho, aos poucos, foi adoecendo. O seu filho, o seu companheiro, a sua alegria, o seu projeto, o seu sonho, os seus sonhos, aos poucos, foi mudando. Ele começou, imagino eu, a adoecer aos poucos, a ficar enfermo. E de repente, imagino que ela ficou preocupada. Ela ficou ansiosa, entristecida por ver o filho naquela situação. A situação foi se agravando mais uma vez. Então, o seu filho veio a óbito. Então, chegou a falecer. Então, imagine o desespero que essa mãe estava passando. Por perder o seu esposo, depois perdeu o seu filho, mas mesmo assim, ela continuou do lado do seu filho. Para ela, não tinha mais solução. Os seus sonhos, os seus projetos de vida, não tinha mais prazer, imaginei eu, que ela tinha de continuar de ela
de ela querer viver na terra. Os vizinhos estavam rodeados da sua vida e da sua casa. Os seus amigos, ninguém poderia ajudar ela. Porque o sofrimento que ela estava passando, ninguém entendia. Você pode ir em um lugar onde a pessoa perde o seu ente querido, você pode chegar lá e dar uma palavra, mas as pessoas vão receber a palavra, mas muitas das vezes vão gravar no coração, mas muitas das vezes não vão, porque a situação da dor está maior. Ela tinha projetos e de repente chegou a dor e a tristeza sobre a sua casa, porque ela perdeu o seu esposo, depois perdeu o seu filho. Quantos projetos de vida você fez? Quantos planos você planejou? E antigamente e até agora você só vem colhendo sofrimento, você vem só colhendo desânimo, tristeza, muita pressão psicológica. Você não tem vontade mais de sonhar, porque quando você coloca a mão, está iniciando, está dando certo, mas de repente muda o quadro. E as coisas começam a sair do roteiro, então sai do seu foco, sai dos seus pensamentos e só fica só o sofrimento e a angústia e as lágrimas sobre você. Eu tenho algo para falar para você. Não há nada perdido na sua vida, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Por quê? A Bíblia diz que, ele diz assim, que o choro vai passar e virá um novo tempo sobre a vida dele. Veio um novo tempo sobre a vida daquela mulher. Ela estava saindo o funeral da sua casa. As pessoas, imagino eu, que abraçava ela, não adiantava nada. Porque ela via, só ela sabia o sofrimento que ela estava passando. Ela queria uma resposta, mas não tinha. Mas Jesus viu o sofrimento dela de longe, como Jesus viu o seu. Você que está me vendo, Jesus viu e vê o teu sofrimento. Jesus viu e vê os seus sonhos e os seus projetos de vida que muitas das vezes você desistiu. Nem sonha mais, nem planeja mais, porque as coisas sempre saem do lugar quando você sonha. Volte a sonhar. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para realizar sobre a tua vida. Jesus olhou para aquela mulher, viu as lágrimas dela. Imagina o choro que essa mulher passou, as lágrimas que ela derramou. Quantas vezes você se escondeu para chorar? Quantas vezes você desistiu de viver? Sabe por que você não tirou a sua própria vida? Porque você está usando a sua pequena fé, que você disse que não tem força. Essa pequena fé que vem te levantando nos momentos difíceis. Essa pequena fé é que vem te fortalecendo todos os dias. Continue confiando no Senhor Jesus Cristo. Veja o sofrimento que ela estava passando. Mas mesmo assim, Jesus, quando observou o sofrimento dela, Jesus viu que era uma mulher que precisava de uma resposta, como eu e você muitas das vezes precisa, de uma solução, que algo novo venha acontecer sobre a nossa vida. Jesus olhou para ela e se moveu de íntima compaixão. E foi até ela, veja que palavra, chegou perto dela e disse: mulher, não chores. Jesus estava dizendo: eu vou resolver, eu vou transformar, eu vou mudar o quadro, eu vou fazer algo novo na sua vida. É o que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo algo novo na sua casa. Jesus está trazendo de volta a alegria do seu casamento. Jesus está trazendo de volta a alegria dos seus filhos, da sua família. Jesus chegou para ela e disse assim: mulher, não chore. Ele estava dizendo: a alegria na sua vida chega hoje. A transformação acontece hoje. A mudança do seu casamento acontece hoje. A mudança do seu filho acontece hoje. Você que está me vendo aí do outro lado, Jesus está dizendo para você: não chore mais, porque Ele diz: a partir de hoje, eu vou fazer um novo tempo na sua casa, eu vou fazer um novo tempo na sua vida. Jesus disse para ela: não chore. Foi até o seu filho que estava morto. A Bíblia diz que ele tocou o esquife, tocou no defunto. Olha o que ele disse: jovem, levanta. E imediatamente o jovem levantou, porque ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Não tem nada morto para você. Não tem nada perdido na sua vida. Porque Deus preparou algo grande para mim e para você.
Deus preparou algo tremendo para você, para sua casa, para sua família. Continue sonhando, continue projetando, continue arquitetando, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Erivan, mas eu estou pensando em desistir, eu não vou mais investir. Eu tenho algo para falar para você. Continue investindo e sonhando, porque a qualquer momento Jesus está indo ao seu encontro e Ele vai dizer para você, chegou um novo tempo, chegou uma nova hora. As lágrimas vão cessar, o quadro da sua vida vai mudar e você vai continuar indo adiante. Jesus transformou a vida dessa mulher, trouxe de volta a alegria. Sempre Jesus vai trazer de volta a alegria para sua casa, para você. As portas de empregos irão abrir. A cura que você precisa irá chegar. A transformação que você precisa do seu filho, da sua filha, no seu casamento, na vida de um parente, de um amigo, vai acontecer, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Se creis, verás a glória de Deus. É plantando fé, aí sim você vai colher milagres. Nós estamos chegando mais ao fim. Use a sua fé, porque tudo é possível ao que crê. Você pode ir longe. Não pare pelas as opiniões ao contrário. Não desanime. Ergue a cabeça. Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Antes da gente finalizar, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quero te apresentar, meu Senhor, a cada telespectador e ouvinte que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Nós quebramos toda a fortaleza espiritual, ao contrário, repreendemos tudo aquilo que impede o crescimento dessas pessoas, repreendemos tudo aquilo que impede o crescimento desse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu abençoo cada um, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Use a fé, plante fé, você vai colher grandes milagres na sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.